Na festa de aniversário da minha irmã, achei que finalmente teria um momento de paz em família, mas o que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Diante de todos os convidados, meus próprios pais me humilharam e disseram que aquele não era lugar para gente como eu. A dor foi imensa, mas também se transformou em combustível para uma virada que ninguém jamais imaginaria. O que eles não sabiam é que o salão onde comemoravam tinha muito mais a ver comigo do que poderiam imaginar, e o destino ainda reservava uma reviravolta capaz de destruir toda a imagem perfeita que sempre tentaram sustentar. Você pode até pensar que já ouviu histórias de rejeição antes, mas essa vai surpreender cada detalhe. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. As luzes piscavam no salão, a música alta embalava risadas e brindes, e o perfume caro das flores se misturava ao som de taças tilintando. Era aniversário da minha irmã, e tudo estava impecável. Mesas decoradas, garçons servindo champanhe, convidados exibindo roupas de grife, o cenário perfeito para a família que sempre se importou mais com status do que com sentimentos. Eu havia sido convidada mais por obrigação do que por afeto, e já esperava que algo pudesse acontecer. Desde cedo, aprendi que dentro da minha própria casa eu era vista como a sombra. Meus pais e minha irmã sempre exaltaram o brilho das aparências, medindo valor em cifras, roupas, carros e viagens. Eu, por outro lado, não concordava com esse mundo de fachada. Decidi sair de casa cedo, rejeitando aquela vida de arrogância e desprezo. O preço foi alto, anos de distância, olhares de reprovação, e a fama de fracasso da família. Ainda assim, eu estava ali, vestida de forma simples, mas com a cabeça erguida. Levei um presente, algo simbólico, escolhido com carinho. Queria apenas entregar e seguir em frente. Mas, no instante em que atravessei a entrada, percebi que minha presença incomodava. Minha irmã me lançou um olhar de cima a baixo, debochado, e antes mesmo de eu me aproximar, soltou em voz alta para todos ouvirem: "Você vai acabar com o brilho da minha festa. Deixe seu presente e vá embora, isso se teve dinheiro para comprar alguma coisa." As gargalhadas que ecoaram em seguida, principalmente vindas dela, foram como facadas no peito. Antes que eu pudesse responder, meu pai se aproximou, o rosto endurecido, e disse com firmeza: "Não há lugar de gente pobre aqui." Minha mãe, ao lado, apenas confirmou com um gesto frio da cabeça. Fui expulsa, humilhada diante de todos. O salão inteiro parecia ter parado para assistir à cena, e, por alguns segundos, senti como se voltasse a ser aquela menina invisível e desprezada. Mas dessa vez, não era mais a mesma. Respirei fundo, pronta para deixar o local, quando algo aconteceu que mudaria tudo. Um dos gerentes do salão, um homem elegante e educado, atravessou o espaço e veio até mim com um sorriso respeitoso. Cumprimentou-me com reverência, chamando-me pelo nome, como se estivesse diante da pessoa mais importante da noite. Os olhares se voltaram para ele e, em seguida, para mim. Confusos, meus pais e minha irmã perguntaram se ele me conhecia. O gerente, sem titubear, respondeu com clareza: "Conheço sim, e tenho a honra de trabalhar para ela. Esta é a proprietária do salão." O silêncio foi imediato. As gargalhadas cessaram, os olhares de desprezo deram lugar a expressões de choque. Minha irmã, que ainda segurava a taça, deixou escapar um tremor visível nas mãos. Meus pais, imóveis, encararam-me como se não acreditassem no que ouviam. Naquele instante, todas as humilhações que sofri pareciam pequenas diante da reviravolta. O salão, tão ostentado por eles, era meu. O espaço onde me expulsaram, dizendo que não era lugar para gente como eu, me pertencia por completo. Mas eu não disse nada. Apenas sorri de leve e peguei meu celular. Uma ligação seria suficiente para começar a desmontar o castelo de areia que eles haviam construído. Conhecia bem o diretor da empresa em que meu pai trabalhava, e com poucas palavras poderia expor a cena que havia acontecido. Sabia que a imagem de um funcionário em posição de destaque comportando-se de maneira tão baixa e preconceituosa não passaria impune. Não era vingança gratuita, mas justiça. Era hora de mostrar que o fracasso da família havia se tornado muito mais do que eles poderiam imaginar.
E, ironicamente, o brilho daquela noite já não estava mais na festa luxuosa da minha irmã, mas na revelação que acabará de acontecer. O que viria a seguir mudaria para sempre a vida deles, e também a minha. O salão, antes tomado por risadas e conversas superficiais, agora estava mergulhado em um silêncio desconfortável. O gerente permanecia ao meu lado, firme, como se quisesse deixar claro a todos que não havia erro em suas palavras. Eu, por minha vez, apenas abri um pequeno sorriso e peguei meu celular. O peso do aparelho em minhas mãos parecia maior do que nunca, porque eu sabia exatamente o que faria com ele. Enquanto meus pais e minha irmã ainda processavam a informação, digitei o número que conhecia bem. O diretor da empresa onde meu pai trabalhava era um homem de postura impecável e, acima de tudo, intolerante a escândalos que pudessem manchar sua corporação. Quando ele atendeu, sua voz soou firme do outro lado da linha. Boa noite, comecei, mantendo minha voz calma. Desculpe incomodar, mas creio que o senhor precisa saber de algo importante. Sou filha de um dos seus funcionários, e preciso relatar uma situação. Meus pais e minha irmã se entreolhavam, confusos. Meu pai deu um passo à frente, franzindo o senho, tentando escutar. Quando mencionei o nome dele ao diretor, os olhos de meu pai se arregalaram. A respiração dele ficou mais pesada, e percebi o rubor subindo em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou o diretor do outro lado, curioso. Olhei ao redor. Todos os convidados estavam atentos, alguns até se aproximando discretamente, como quem assiste a um espetáculo inesperado. Mantive o tom firme. Meu pai e minha família me humilharam publicamente, me chamando de pobre e dizendo que eu não deveria estar aqui, quando, na verdade, o salão pertence a mim. Sei que sua empresa preza pela imagem e pelo comportamento exemplar dos seus funcionários. Achei que seria justo compartilhar isso. Foi nesse instante que a máscara de meu pai caiu por completo. Ele avançou em minha direção, olhos faiscando de fúria, a respiração acelerada, como se a qualquer momento fosse explodir. O que você pensa que está fazendo? Rugiu, tentando arrancar o celular da minha mão. Você vai acabar com a minha vida, sua ingrata. O movimento dele foi brusco, quase selvagem. O choque se espalhou pelo salão em murmúrios nervosos, taças sendo colocadas apressadamente sobre as mesas, passos recuando. Minha mãe gritou o nome dele, minha irmã deixou escapar um pai, assustado, mas ele não parava. O braço estendido, a fúria estampada, ele não queria apenas interromper a ligação, queria me calar de qualquer jeito. Mas antes que pudesse me tocar, 2 seguranças atravessaram o espaço em passos firmes. Eles me conheciam muito bem, afinal, eu era a dona do salão. Colocaram-se imediatamente entre nós, erguendo os braços em posição defensiva, impedindo de avançar mais. Senhor, recue, disse um deles com firmeza. Qualquer atitude agressiva contra a proprietária terá consequências graves. Meu pai, ofegante, parecia incapaz de raciocinar. Tentava se soltar, mas a força dos seguranças era maior. Um deles segurou o braço dele com firmeza, enquanto o outro mantinha o corpo à frente, criando uma barreira sólida entre nós. Vocês não podem fazer isso. Ele gritou, contorcendo-se. Essa mulher é minha filha. O outro segurança respondeu de imediato, em tom firme e profissional, justamente por ser sua filha, deveria tratá-la com respeito. Se insistir em continuar, seremos obrigados a retirá-lo do local. As palavras ecoaram pelo salão como um veredito. Convidados cochichavam, alguns com olhares indignados, outros visivelmente desconfortáveis com a cena. O constrangimento era palpável. Minha irmã, pálida, tentava puxar minha mãe para mais longe, como se quisesse se esconder de todo aquele espetáculo que estava se transformando em pesadelo. Eu, ainda com o celular em mãos, respirei fundo e permaneci firme. O diretor, do outro lado da linha, parecia perplexo. Está me dizendo que esse homem, que ocupa um cargo de confiança, tentou agredir a própria filha diante de um grupo de pessoas? Exatamente, confirmei, minha voz estável. Ele está sendo contido neste momento pelos seguranças do salão. Meu pai, ao ouvir aquilo, tentou gritar algo, mas os seguranças o seguraram com mais firmeza. As veias em seu pescoço saltavam, o suor escorria pela testa.
Não era mais o homem elegante que gostava de ostentar ternos caros e falar de negócios, era apenas alguém descontrolado, incapaz de lidar com a própria arrogância exposta. O diretor pediu para que eu registrasse o ocorrido formalmente no dia seguinte. Garantiu que iria tomar providências imediatas, mas queria os detalhes para reforçar a decisão junto ao conselho da empresa. Desliguei a ligação com calma, enquanto todos ainda me observavam. O salão inteiro parecia ter esquecido da festa. Agora, a atração principal era a queda de máscara da minha família. Olhei para os seguranças e agradeci discretamente. Eles concordaram e mantiveram-se próximos, como se ainda fosse necessário me proteger. Meu pai, contido, parecia cada vez mais derrotado, embora a raiva não tivesse se apagado de seus olhos. O que ele não sabia é que aquela noite era apenas o início do que estava por vir. E a cada passo que ele dava para tentar me destruir, mais se aproximava do próprio abismo. O salão inteiro permanecia em um clima pesado. A música, que antes animava a noite, fora desligada discretamente pelo DJ, percebendo que já não havia clima para a festa. Os convidados se amontoavam em pequenos grupos, cochichando, olhando ora para mim, ora para meu pai, ainda contido pelos seguranças. O ar de sofisticação e glamour que minha irmã tanto planejou se desfez como fumaça diante da vergonha que tomava conta do ambiente. Minha mãe, sempre preocupada em manter as aparências, correu até meu pai. Com as mãos trêmulas, tentou livrá-lo do aperto dos seguranças, mas eles mantiveram-se firmes. Por favor, soltem ele, implorava, a voz quase chorosa. Ele não quis fazer nada. Foi só um mal-entendido. Um dos seguranças, mantendo a calma, respondeu: Senhora, não houve mal-entendido. Seu marido tentou agredir a proprietária do salão, e nós apenas cumprimos nossa obrigação de garantir a segurança dela. As palavras cortaram o ar como lâminas. Minha mãe recuou, envergonhada, e olhou para mim como se fosse eu a culpada. Seus olhos carregavam desprezo, mas também medo do que aquela revelação poderia significar para a vida de todos eles. Minha irmã, por sua vez, tremia. A arrogância que sempre a acompanhava parecia ter desaparecido. A cada segundo, ficava mais evidente para os convidados que a família que tanto se gabava de status não passava de uma fachada frágil. E isso, para ela, era insuportável. Você destruiu a minha festa, ela sussurrou, a voz embargada, mas ainda tentando sustentar o tom de acusação. Sempre teve inveja de mim. Olhei para ela com calma, sem me exaltar. Não, irmã. Eu nunca quis destruir nada seu. Só não aceito mais ser humilhada. E a diferença entre nós é que você sempre precisou do olhar dos outros para se sentir alguém. Alguns convidados que estavam próximos ouviram claramente minhas palavras e trocaram olhares entre si. Um silêncio ainda mais denso caiu sobre o espaço. A cada frase, a imagem de minha família ia sendo dilacerada. Nesse momento, o gerente do salão se aproximou de mim novamente. Sua postura profissional se mantinha intacta, mas havia um certo respeito no olhar que não deixava dúvidas de que ele estava ao meu lado. Senhora, deseja que encerremos o evento? Perguntou, com discrição. Meu pai, ao ouvir aquilo, voltou a se debater com os seguranças. Não. Essa festa não vai acabar. Bradou, com a voz embargada pela fúria. Ninguém vai nos humilhar dessa forma. Mas já não era preciso encerrar a festa. Os convidados, um a um, começaram a se dispersar. Alguns se aproximaram discretamente para me cumprimentar, elogiando minha postura e me desejando sucesso, como se quisessem se distanciar da vergonha que recaía sobre meus pais e minha irmã. Outros apenas saíram sem se despedir, murmurando críticas baixas, carregadas de reprovação. Minha mãe tentava manter um sorriso falso, pedindo desculpas aos convidados, mas ninguém parecia convencido. Cada gesto dela soava vazio, forçado. Minha irmã, sentada em uma das cadeiras, já chorava em silêncio, consciente de que sua festa de luxo havia se transformado em um espetáculo de humilhação. Enquanto isso, eu me mantinha serena. O celular ainda estava em minha mão, e eu sabia que aquela noite já estava marcada não apenas pela exposição, mas também pelas consequências que viriam. O diretor da empresa de meu pai não deixaria aquilo passar em branco.
Um dos convidados, um empresário conhecido na cidade, aproximou-se de mim discretamente e disse em voz baixa: "Sua coragem em enfrentar isso é admirável. Poucos teriam feito o mesmo." Agradeci com um aceno discreto, mas sem prolongar a conversa. Não queria transformar aquele momento em autopromoção, apenas queria que a verdade fosse exposta. Quando os seguranças finalmente soltaram meu pai, ele estava exausto. O rosto vermelho, a respiração ofegante, os olhos cheios de ódio. Ele me encarou como se quisesse me fulminar apenas com um olhar. "Você vai pagar por isso", murmurou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Mas eu não me intimidei. Dei um passo à frente, encarei-o de volta e respondi, firme: "Não, pai. Quem vai pagar por tudo o que fez até hoje será você." As palavras saíram de mim como uma sentença final. Ele não respondeu, apenas virou o rosto, tomado pela vergonha de ter todos os olhares ainda sobre si. A noite já não tinha volta. O salão, outrora planejado para ser o cenário do triunfo da minha irmã, tornará-se o palco da ruína da imagem da minha família. A cada convidado que ia embora, a festa se desfazia, deixando apenas rastros de música interrompida, taças abandonadas e um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer palavra. E, no fundo, eu sabia, aquilo era apenas o começo. A ligação que eu havia feito naquela noite já tinha aberto uma porta que não poderia ser fechada. Meu pai, minha mãe e minha irmã começariam a sentir as consequências muito antes do que imaginavam. Nos dias que se seguiram à fatídica festa, o silêncio da minha família contrastava com o burburinho que tomava conta da cidade. O que havia acontecido no salão se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que os detalhes chegassem aos ouvidos de colegas de trabalho do meu pai, vizinhos e conhecidos da minha irmã. O que antes era orgulho e ostentação virou motivo de comentários ácidos e sussurros nos corredores. A notícia da confusão chegou primeiro à empresa onde meu pai trabalhava. Os convidados que testemunharam a cena, muitos deles influentes, não hesitaram em comentar o ocorrido em rodas de negócios e encontros sociais. Alguns até registraram pequenos vídeos do momento em que os seguranças o contiveram. Bastou que uma dessas gravações circulasse em grupos de mensagens para que a imagem dele fosse manchada de forma quase irreversível. Na segunda-feira, meu pai chegou à empresa com a mesma postura de sempre, o peito estufado e ares de autoridade. Mas encontrou um ambiente diferente. Os cumprimentos eram secos, os olhares atravessados. O silêncio nos corredores já dizia muito mais do que palavras. Quando entrou em sua sala, encontrou sobre a mesa um aviso: o diretor queria falar com ele imediatamente. A reunião foi curta e direta. O diretor, homem de poucas palavras, já havia conversado comigo e com outros que presenciaram o episódio. Sua postura não condiz com alguém que ocupa um cargo de confiança, disse ele com frieza. Um homem que não respeita nem a própria filha em público não pode representar esta empresa. Meu pai tentou se justificar, alegando que fora um mal-entendido, que tudo havia sido exagerado. Mas as imagens, os relatos e, principalmente, a ligação que eu havia feito naquela noite falavam mais alto. O diretor apenas encerrou a conversa: leve suas coisas. Sua trajetória aqui termina hoje. A notícia de sua demissão se espalhou rapidamente. O homem que tanto ostentava o status de funcionário exemplar, que se gabava dos benefícios e dos contatos que tinha por meio da empresa, agora era visto como alguém que havia perdido tudo por não controlar a própria arrogância. Enquanto isso, minha mãe sentia na pele os reflexos da queda do marido. As amigas que antes se reuniam para chás da tarde e passeios começaram a se afastar. As mensagens que ela enviava nos grupos ficavam sem resposta, e convites para eventos sociais simplesmente deixaram de chegar. Ela, que sempre prezou pelas aparências, via seu círculo social desmoronar diante da vergonha. Minha irmã, por sua vez, enfrentava outro tipo de consequência. O vídeo de sua frase debochada: "Deixe seu presente e vá embora, se você teve dinheiro para comprar alguma coisa", havia sido registrado por alguém e circulava entre conhecidos da faculdade e das redes sociais locais. Tornou-se alvo de críticas e chacotas, sendo chamada de arrogante e mimada. Colegas começaram a se afastar, e até professores comentavam, ainda que discretamente, sobre o episódio. Eu acompanhava tudo de longe, sem interferir.
Não havia necessidade de mover mais nenhuma peça, e eles mesmos estavam colhendo o que plantaram. A cada dia, os efeitos se intensificavam, e eu me mantinha em silêncio, observando a queda que eles tanto temiam. Certa tarde, enquanto revisava os contratos de novos eventos no meu escritório, recebi uma visita inesperada, o gerente do salão onde tudo aconteceu. Ele trazia um semblante respeitoso e me atualizou sobre os comentários que vinham sendo feitos. Senhora, desde aquela noite, muitos clientes passaram a valorizar ainda mais o nosso trabalho, elogiando a forma como a segurança lidou com a situação. A sua postura chamou a atenção. Acredite, sua reputação só cresceu depois daquele episódio. Agradeci, consciente de que, enquanto minha imagem se fortalecia, a da minha família se desintegrava. Era uma ironia cruel, mas justa. Meu pai, humilhado e sem emprego, começou a passar os dias trancado em casa, evitando encontrar vizinhos. Minha mãe gastava horas tentando manter a fachada nas redes sociais, postando fotos antigas como se nada tivesse acontecido. Minha irmã, mergulhada em lágrimas, reclamava que sua vida havia acabado, que todos a viam apenas como a menina que humilhou a própria irmã e acabou desmascarada. O peso da vergonha começou a corroer cada um deles. E, no fundo, eu sabia que ainda havia mais por vir. Aquilo era apenas a ponta do iceberg. A vida que eles tanto construíram em cima de aparências estava ruindo, e cada tijolo dessa estrutura frágil agora se desmanchava diante dos olhos de todos. A festa que deveria ser lembrada como o ápice da glória da minha irmã havia se transformado no marco zero da decadência da minha família. E, para eles, o pior ainda estava por acontecer. As semanas que seguiram ao escândalo da festa foram um verdadeiro vendaval na vida dos meus pais. A demissão do meu pai caiu como uma bomba dentro de casa. O salário robusto, que sustentava não apenas os luxos como também a aparência de estabilidade, desapareceu de um dia para o outro. Minha mãe, que sempre viveu para ostentar, passou a sentir a solidão das amigas que sumiram de repente, fingindo não a reconhecer na rua. Já minha irmã, outrora a estrela mimada e bajulada, agora enfrentava olhares atravessados e comentários cruéis, muitos a chamavam de arrogante do salão. As contas começaram a se acumular. As roupas novas, os jantares em restaurantes caros e as viagens improvisadas desapareceram da rotina deles. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio constrangedor do vazio substituiu as risadas falsas e os convites sociais. E então veio a decisão inevitável: vender a casa. Aquela mansão em um dos bairros mais nobres da cidade era o símbolo máximo da ostentação da minha família. Lembro-me bem de como minha mãe organizava almoços luxuosos apenas para exibir a decoração e como meu pai falava com orgulho sobre o valor do imóvel. A casa era, para eles, uma extensão do próprio ego. Mas agora havia se tornado um fardo impossível de sustentar. Foi através de um corretor de confiança que soube da notícia. Descobri também que estavam vendendo a casa por um valor abaixo do real, movidos pelo desespero de se livrar rapidamente das dívidas. E foi nesse momento que vi a oportunidade perfeita. Mais do que um investimento seguro, comprar aquela casa carregava uma simbologia poderosa: ocupar o espaço que tantas vezes foi usado para me rebaixar. Iniciei as negociações em silêncio, através da imobiliária. Mas, claro, a notícia não demorou a chegar até eles. Meu pai foi o primeiro a reagir, irrompendo na imobiliária em um acesso de fúria. "Isso não vai acontecer!" gritou, com o rosto vermelho. "Minha própria filha comprar a minha casa? Isso é uma afronta." O corretor, mantendo a calma profissional, respondeu: "Senhor, a senhora tem o direito de comprar como qualquer outro cliente. O imóvel foi colocado no mercado, e o comprador que apresentar as condições adequadas tem prioridade." Minha mãe, em prantos, acusou-me de crueldade. "Você está feliz em ver a nossa ruína, não é? Quer se vingar de nós tomando a nossa casa?" Respirei fundo antes de responder, olhando-a nos olhos: "Eu não causei essa situação, mãe. Vocês decidiram vender. Eu apenas estou aproveitando uma oportunidade. Se não fosse eu, seria outro comprador." A verdade é que eles estavam de mãos atadas. O desespero os obrigava a fechar o negócio, por mais que lhes doesse ver a filha que sempre desprezaram se tornando dona do que antes era seu maior orgulho.
A assinatura do contrato foi um momento carregado de simbolismo. Meu pai mal conseguiu segurar a caneta, cada letra que traçava parecia corroer sua vaidade. Minha mãe, cabisbaixa, não dizia nada, apenas deixava que as lágrimas escorressem em silêncio. A pior reação, no entanto, veio da minha irmã. Ela me lançou um olhar que misturava raiva e humilhação, e, ao final da assinatura, aproximou-se para sussurrar: "Você pode comprar a casa, mas nunca vai comprar o que nós tínhamos como família." Olhei de volta, firme, e respondi: "Talvez eu nunca tenha tido a família que sonhei, mas agora tenho algo que vocês perderam: respeito e credibilidade." Eles deixaram a imobiliária derrotados, carregando nos ombros o peso de uma ruína que eles próprios construíram. Para mim, a compra não era apenas um investimento, mas o símbolo de que, depois de anos de desprezo, eu estava no lugar de poder. Não por vingança ruidosa, mas pelo simples e silencioso triunfo da justiça. E, embora já fosse uma vitória, eu sabia que ainda havia um último capítulo para encerrar essa história. A verdadeira reviravolta ainda estava por vir. A compra da casa trouxe um silêncio profundo para dentro da minha vida. Não o silêncio do vazio, mas o da vitória discreta, da certeza de que eu tinha vencido uma batalha longa e dolorosa sem precisar gritar ou humilhar. A notícia se espalhou pela cidade com a mesma rapidez com que o escândalo da festa havia se espalhado semanas antes. As pessoas comentavam nos cafés, nos corredores da faculdade, nos grupos de mensagens: a filha rejeitada, a que fora expulsa do aniversário da irmã, agora era dona da casa que os pais tanto ostentavam. Para meus pais, o impacto foi devastador. Não bastava ter perdido o emprego, os amigos, a reputação. Agora, eles tinham perdido também o maior símbolo de status que possuíam. Aquela mansão que um dia foi palco de festas luxuosas, desfiles de vaidade e incontáveis humilhações dirigidas a mim, agora era minha. E isso os corroía por dentro de uma forma que nenhuma palavra poderia traduzir. Minha mãe, que sempre viveu para as aparências, quase não saía mais de casa. Murmurava para conhecidos que venderam porque decidiram mudar de vida, mas todos sabiam a verdade. O olhar de pena dos vizinhos a acompanhava onde quer que fosse. Meu pai, por sua vez, afundava em amargura. Tentou arrumar trabalho em outras empresas, mas a mancha de seu nome corria à frente dele. Nenhum diretor confiaria em um homem que havia perdido o controle publicamente e sido exposto até mesmo pela própria filha. Minha irmã, que sempre acreditou ser a estrela, tornará-se uma sombra. Os convites para festas desapareceram, os amigos se afastaram, e as redes sociais que antes eram um mural de ostentação se transformaram em silêncio. Ainda assim, o ódio que ela nutria por mim só aumentava. Eu sabia que, em seu íntimo, ela me culpava por tudo, mesmo que a verdadeira causa estivesse nas escolhas deles. Alguns dias depois da compra, decidi fazer algo que marcaria de vez aquele capítulo. Não um ato de vingança cruel, mas uma declaração de libertação. Organizei um pequeno evento no salão da nova casa, a casa que antes era deles. Convidei colegas de trabalho, alguns amigos próximos e até mesmo pessoas que haviam presenciado as humilhações da festa da minha irmã. Não era sobre ostentar, mas sobre mostrar que eu não tinha mais medo. Quando todos já estavam reunidos, pedi a palavra. Subi no pequeno degrau da sala principal, onde tantas vezes fui ignorada em reuniões de família, e olhei para cada um dos presentes. Muitos aqui sabem o que aconteceu nas últimas semanas, comecei, com a voz firme. Durante anos, fui tratada como se não tivesse valor, como se ser simples fosse motivo de vergonha. Mas hoje estou aqui para mostrar que nada disso me impediu de seguir em frente. Olhares atentos se fixaram em mim. Respirei fundo e continuei. Esta casa, que um dia simbolizou humilhação para mim, agora é símbolo de superação. Eu não a comprei para me vingar, mas para transformar dor em aprendizado. Quero que cada canto daqui seja lembrado não pela ostentação, mas pela verdade, pelo esforço e pelo respeito que nunca me deram, mas que conquistei sozinha. O silêncio que se fez após minhas palavras foi pesado, mas não de constrangimento, era de impacto. Vi lágrimas discretas nos olhos de alguns convidados, que sabiam exatamente o que significava estar ali. No fundo da sala, percebi a presença inesperada. Meus pais e minha irmã haviam aparecido, mesmo sem convite.
Talvez movidos pela curiosidade, talvez pela necessidade de tentar manter alguma réstia de orgulho. O olhar deles era de ódio e derrota. Meus olhos se encontraram com os da minha irmã, e pela primeira vez não senti raiva. Apenas pena. Ela nunca entenderia que não se tratava de dinheiro, mas de dignidade. Eu estou livre, finalizei, olhando não só para os convidados, mas também para eles. Livre do peso que vocês tentaram me impor. E, daqui em diante, nada nem ninguém vai me impedir de viver a vida que escolhi para mim. Os aplausos ecoaram pelo salão. Meus pais e minha irmã, sem graça, deixaram o local às pressas, carregando consigo a certeza de que não tinham mais poder algum sobre mim. Naquela noite, quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, caminhei sozinha pelos cômodos. Toquei as paredes, olhei cada detalhe e senti uma paz que nunca imaginei sentir ali dentro. A casa já não era símbolo da arrogância deles, mas da minha vitória silenciosa. Fechei os olhos e deixei que uma lágrima escorresse, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, eu não era filha rejeitada. Eu era dona da minha própria história. E foi assim que o ciclo se encerrou, com eles aprisionados em sua própria amargura, e eu finalmente liberta para viver o futuro que sempre sonhei. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história é muito mais do que sobre vingança, é sobre superação, dignidade e libertação. Mas eu quero saber a sua opinião. No lugar da filha, você teria feito o mesmo? Compraria a casa dos pais que a rejeitaram, transformando em símbolo de vitória pessoal, ou tomaria outra decisão? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio todos e vou dar um coração especial para quem também disser de qual cidade está assistindo este vídeo. É sempre emocionante ver de onde vocês me acompanham. Não esqueça de curtir este vídeo, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e a trazer mais histórias impactantes como esta. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Assim, você fica sempre por dentro das próximas histórias de superação e reviravolta. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Quem sabe a reflexão que essa história traz não inspire outras pessoas também? Então me conte, você faria o mesmo que a filha fez? E de qual cidade está assistindo? Vou adorar saber e deixar meu coração no seu comentário.